Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Gianelli, com o tema Caridade Material e Caridade Espiritual. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos e amigas da Fraternal. Um prazer estar mais uma vez com vocês, hoje tratando de um tema muito importante, tanto da moral cristã como da moral espírita, a questão da caridade. Esse tema aqui é muito abrangente, como nós vamos ver. Começando pelo capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec declama o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Nós vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos, para depois trabalharmos as questões das duas formas de fazermos caridade, que são um pouco distintas, porém são complementares. Mais 2 capítulos antes, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, nós temos lá nas instruções dos Espíritos, que é sempre a cereja do bolo de cada capítulo do Evangelho, a questão da caridade material e a caridade moral ou espiritual, como a gente chamou para trazer hoje. Então, falando de novo, de fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender o que é salvação para podermos falar de caridade. Nós vamos nos valer aqui do benfeitor Emmanuel, que trata a salvação não como ganhar o reino dos céus ou o encontro com o paraíso após a morte, né? Emmanuel deixa claro para nós que salvação é a libertação de compromisso, regularização de débitos, e ninguém entra na encarnação para salvar o outro. A evolução espiritual ela é individual e nós precisamos trabalhar essa questão dessas regularizações de débitos, dessas libertações de compromisso, para podermos fazer a nossa evolução. Vamos conceituar também a questão do sinônimo que são as palavras, né? Caridade e amor. Caridade vem lá do latim carita, e carita deriva lá no latim de caritatis, que significa, na língua portuguesa, amor. Então, caridade e amor, na etimologia das palavras, tem o mesmo significado. Alguns espíritas gostam de colocar que a caridade é o amor colocado em ação. Não há problema nenhum de pensar dessa forma, desde que nós nos lembremos de que caridade e amor tratam-se da mesma palavra colocada em situações diferentes. Então, quando nós temos Paulo de Tarso dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Algumas traduções trazem a palavra caridade: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retire. Qual que está certa? Ambas estão certas. Se são sinônimos, podem ser usados. E cada tradutor trouxe aí a palavra que mais convinha em suas obras, trazendo lá da língua original. Paulo ainda complementa, né, com outra passagem onde ele usa as duas palavras. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, né? Porém, a maior deles é o amor, sendo que em algumas vezes também é usada a palavra caridade no lugar de amor. Então, vamos deixar bem claro a questão de caridade e amor como sendo sinônimos, sem prejuízo nenhum para quem gosta de pensar que a caridade é o amor colocado em ação, né? Então, de novo, falando de fora da caridade não há salvação, vamos entrar então, já que nós temos a tradução de caridade como sendo o amor e, na verdade, a salvação como sendo libertação, colocado por Emmanuel, nós também podemos pensar que sem amor não há evolução. Isso é muito importante. Só pelo amor chegaremos à verdadeira liberdade. Temos que tomar cuidado com alguns jargões populares, né? Existe um jargão popular que diz: se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é verdade.
Só o amor que constrói, só o amor que muda, né? A dor, muitas vezes, é um mecanismo da misericórdia divina para trazer a gente de volta para o eixo, para praticar a lei de Deus, que é a lei de amor. E aí nós voltamos para praticar a lei de Deus, que é o amor que liberta a todos nós. Né? Falando numa parte conceitual, nesse início de apresentação, temos o benfeitor Silas, que na obra Ação e Reação, trazida pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, o benfeitor Silas, nessa obra, no capítulo 10, diz: aqueles que amam realmente governam a vida. Né? O que significa isso? Quem pratica a lei de amor governa a própria vida, está em sintonia com as leis de Deus e caminha para a sua evolução. Mais ou menos como Paulo disse: já não sou eu quem mais vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, de qualquer maneira, por qualquer autor que nós conversamos, a lei de amor é a que vale para todos nós. Mas qual amor nós estamos falando? Existem vários níveis de amor. Né? É normal nós usarmos a palavra amor, de forma abrangente. Aqui eu faço valer de um conhecimento da psicologia. Nós espíritas entendemos que todas as ciências, inclusive as ciências humanas, a psicologia é abençoada por Deus, e nós temos aí a questão essa tabela ela não é fixa, tá? Essa tabela é uma tabela que é sugestiva de alguns pensadores, no caso da psicologia, e eu trago aqui a questão de 4 níveis principais de amor. Nós temos lá aí o amor familiar, nós temos o amor físico, que também é chamado de eros, daí vem o termo erótico. Temos o amor filial, que é aquele amor fraterno, que nós encontramos num grande amigo, num grande colega de trabalho, encontramos nas casas espíritas, em irmãos e irmãs que trabalham conosco, mas o amor que se refere, que eu falei anteriormente, é o amor ágape, aquele amor abnegado, aquele que vem de Deus, né? E nós estamos trabalhando nisso, conforme nós vamos evoluindo, passando pelas sucessivas encarnações, a lei de progresso é inexorável, nós vamos progredir para podermos chegar a esse amor ágape. Os espíritos ainda esclarecem que, encarnado no planeta de expiações e provas, nós temos fragmentos desse amor ágape, né? Principalmente as mulheres, quando dão à luz aos seus filhos, conseguem sentir esse amor ágape de uma maneira fragmental, mas já nesse nível ágape. Quem acompanha os trabalhos do Padre Marcelo deve se lembrar que ele é autor de um livro chamado Ágape. O que é ágape? É o amor divino, é o amor de Deus. Então, colocados esses pontos para diferenciar as coisas, mas na verdade esclarecer, quais são as origens da palavra caridade? Bom, primeiro lembrar, né, 19 de julho, é o Dia Nacional da Caridade, instaurado lá em 1966, né, isso é muito importante para nós aqui no Brasil. As origens da palavra caridade. A palavra caridade, ela não aparece no Antigo Testamento. Há aí na tabela todo o envoltório de 70 e poucos livros do Antigo Testamento. Não se falava em caridade naquela época. Naquela época se falava em lei, a lei mosaica. Não havia espaço, os homens daquele tempo não estavam num nível evolutivo de tal maneira que a divindade trouxesse a questão da palavra caridade ou amor em suas obras. A caridade, ela surgiu no Novo Testamento, porque ela está assentada nos costumes e principalmente nos atos de Jesus Cristo. Com todo respeito aos mestres ascensionados, que inclusive precederam Jesus, segundo Emmanuel na obra A Caminho da Luz, alguns mestres ascensionados tiveram um trabalho missionário com Cristo comandando, vindo antes deles, eles praticaram o amor, eles falaram muito de amor, mas ninguém exemplificou e viveu as situações de amor como Jesus viveu. Então nós temos aqui no texto dizendo: o mestre não se limita a ensinar o bem,
desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço, isso acudindo todos, a doentes, a todas as pessoas, sem nenhuma distinção. E aí vem a regra áurea, aquela que Jesus ensinou: ame o teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Então nós temos no Novo Testamento, já que nós falamos que no Velho Testamento não há aparição da palavra caridade, tampouco do amor, no Novo Testamento nós temos 29 vezes a citação da palavra caridade. E ela, curiosamente, veio a partir das epístolas de Paulo, mais precisamente a carta aos Efésios, no total de 9 vezes. Então Paulo foi aquele que mais mencionou a palavra caridade ou amor, dependendo da tradução, como nós já vimos, são sinônimos. E então, no Novo Testamento, incluindo os Atos dos Apóstolos, nós temos 29 aparições da palavra caridade. E como o Espiritismo define a caridade? É mais fácil entender, num planeta de expiações e provas, como sendo exatamente o oposto do egoísmo. Kardec coloca: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Ela é a gênese, ela é a mãe de todas as virtudes que um ser humano pode ter encarnado no planeta de expiações e provas. E o que significa a caridade? Bom, implicitamente abrange humildade, brandura, benevolência. Nós vamos falar um pouquinho sobre benevolência daqui a pouco, indulgência, justiça. E explicitamente é um pilar da moral cristã. E a moral espírita, ela não é diferente da moral cristã. O Espiritismo trouxe uma maneira diferente de enxergar a mesma moral cristã. Então, nós temos essa questão da moral cristã e da moral espírita serem equivalentes. E ela é, principalmente, uma ferramenta de aprimoramento dos seres. Ou seja, somente praticando o amor, somente praticando a caridade, nós vamos encontrar aquela salvação que nós precisamos, como Emmanuel chamou a atenção. Então, nós temos então na doutrina espírita, precisamente no Pentateuco kardeciano, nós temos a palavra caridade, amor ou suas derivações 870 vezes. Eu tinha falado que no Velho Testamento não apareceu, eu havia falado que no Novo Testamento apareceram 29 vezes, e agora, nas obras de Kardec, nós temos 870 vezes a palavra caridade ou amor. Vejam a importância disso. Somente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais indicado para, inclusive, se fazer o Evangelho no lar, nós temos 242 vezes. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é subdividido, em 28 capítulos. E 4 capítulos, em 4 deles, nós temos caridade como tema ou subtema. Vejam só a importância que é a questão da caridade para a doutrina espírita. Chico Xavier, sozinho, com seus guias e mentores, nas obras dele, grafou mais de 380 vezes a palavra caridade. A importância que tem nisso, E algumas pessoas fora do espiritismo ainda classificam os espíritas como sendo frios. Não é verdade, Nós falamos bastante sobre caridade, falamos bastante sobre amor. Isso fica comprovado pelo número de vezes em que essas duas palavras, que no fundo são sinônimos, existem nas obras de Kardec e nas obras complementares também. Está aí a distribuição, só para efeito de curiosidade, como aparecem as duas palavras em cada obra de Kardec, só reforçando aquilo que eu comentei anteriormente. Caridade, tema que Kardec trata em todas as obras, e na Revista Espírita, que é o grande laboratório de Kardec, ele comenta: a caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é o livro que abre o Pentateuco kardeciano, é o livro base
para nós estudarmos a doutrina espírita, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, a resposta do Espírito de Verdade a Kardec foi a benevolência para com todos, a indulgência, que é a aceitação das imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é a parte mais difícil. Chico Xavier chegou a dizer que o indivíduo que consegue o perdão verdadeiro encarnado no Planetas e Provas e Expiações pode fazer as malas que não vai mais reencarnar aqui, a não ser que seja missionário, né? Porque o perdão das ofensas é a parte mais difícil da caridade. Nós temos a indulgência, que também é a questão da aceitação das imperfeições alheias, e a questão da benevolência. A questão da benevolência é muito interessante. Quando nós estamos lá, indo no hospital, na Beneficência Portuguesa, tem aqui em São Caetano, por que chama Beneficência Portuguesa e não Benevolência Portuguesa, que é o que Jesus pedia, benevolência para com todos? Existe uma diferença bastante razoável. A beneficência é o serviço em si. Então, quando nós vamos num hospital, nós estamos precisando ou de um remédio, ou de um tratamento, de uma consulta, de uma cirurgia, de um socorro, seja lá o que for. Nada contra alguém querer o bem da gente. Mas o que nós precisamos, quando nós chegamos lá, é do serviço em si. Então, isso é a beneficência. Está ligado mais à parte material daquilo que nós necessitamos. A benevolência, que é o que Jesus pede, benevolência para com todos, é desejar o bem para todos. E desejar sem distinção. E para desejar o bem para alguém, você não precisa ter recurso material nenhum, né? Basta você querer, basta você escolher desejar o bem para alguém. Então, pontuadas essas coisas que foram apresentadas até agora, é preciso compreender que o universo da caridade é algo muito amplo. Jamais nós vamos conseguir aqui, em pouco tempo, falar muito a respeito disso. Mas, para efeito de facilitação, a espiritualidade trouxe 2 tipos de caridade que se complementam. Elas não são dissociadas, elas são complementares. A caridade beneficente, que é aquela lá do hospital, que eu dei um exemplo, ela pode ser chamada também de caridade material, e a caridade benevolente, que é aquela de desejar o bem, de fazer alguma coisa pelo outro, que é a caridade moral ou caridade espiritual. Evidentemente que uma depende de recursos materiais, no caso da beneficente, quando nós vamos no hospital, nós precisamos que lá tenha estrutura, tenha recursos, inclusive recursos humanos. Mas para a caridade moral, que nós vamos ver um pouco mais para frente, não se trata de ter recursos, trata-se de ter outras coisas muito mais nobres, mas como eu disse, esses 2 tipos de caridade, eles não são distintos, não são desassociados. Nós precisamos trabalhar sempre os 2 braços de caridade simultaneamente. Mais para frente nós vamos comentar sobre a questão da sensibilidade para entender o que as outras pessoas estão precisando. O Marquês de Maricá, um filósofo brasileiro, ele tem uma frase muito interessante que eu gosto muito: a benevolência não é eficaz sem a beneficência que a completa. Então, nós precisamos realmente, como eu disse, ter os 2 tipos de caridade praticados, observando a necessidade importante da criatura humana naquele momento. Também distinguindo algumas coisas que algumas pessoas confundem. Serviço social não é caridade. Serviço social é um curso cujo profissional habilitado e formado é um assistente social. E assistência social não é caridade, assistência social é um direito do cidadão humano. E o assistencialismo é uma prática individual de quem pratica justamente essas questões filantrópicas. No final ali, à direita, está colocada a questão da caridade.
e está colocado um coraçãozinho em cima. Depois nós vamos ver o porquê. Para se tornar caridade um trabalho de assistencialismo, ele precisa que o amor se faça presente. Nós vamos ver um dito de Joana de Ângeles falando a respeito disso. Dizer também que filantropia não é caridade. Filantropia está ligado mais a sessões materiais, que podem ser em dinheiro, ou pode ser em algum tipo de material, ou mesmo alimentos, mas é diferente de falar. Caridade é uma coisa muito nobre, lembrando a gênese da palavra caridade, é amor, aquele amor ágape, aquele amor especial. Então nós não podemos colocar filantropia e nem assistencialismo no mesmo nível de caridade. Então agora nós vamos falar do primeiro tipo de caridade, que é a caridade material ou beneficente, aquela, como eu dei o exemplo, que a gente vai buscar no hospital. Por exemplo, o hospital. É importante saber que esse termo esmola, ele foi dado pelo Espírito de verdade. E a esmola significa apenas e tão somente a caridade material. Fomos nós que, ao longo das décadas, acabamos transformando esse termo em algo pejorativo, praticamente relacionado a algum tipo de constrangimento, humilhação. E isso não deveria ser dessa forma, mas infelizmente acabou se tornando algo popular. Mas esmola, nos textos de Kardec, significa caridade material. Então ela evidentemente compreende as coisas do mundo físico, depende dos recursos disponíveis e deve ser exercitada com desprendimento e amor. Isso é muito importante, senão é filantropia ou assistencialismo, que foram aqueles quadrinhos que eu passei anteriormente. E principalmente, sem humilhar ou constranger quem recebe, que é o título do capítulo, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, uma coisa oculta, uma coisa silenciosa, para que não haja problema. Não esperar reconhecimento algum de estar praticando um ato desse, senão você não está fazendo caridade, você está fazendo uma outra coisa, né? Não pode ter gratidão ou retorno, qualquer tipo de espécie de recompensa, isso jamais está no nível de algo que se chame caridade. Pode chamar de outra coisa, assistencialismo, como eu disse, filantropia, serviço, enfim, qualquer tipo de serviço social, mas não caridade. Caridade é algo muito especial, ainda que seja caridade material. Quando Jesus viu uma viúva na praça, doando monetariamente muito menos que alguns judeus que estavam lá, disputando quem que dava mais, Jesus comentou que ela estava dando muito mais do que aqueles. Por quê? Porque ela deu o que lhe faltaria. Ela deu de coração, ela deu o melhor de si e ela deu sem vaidade, silenciosamente, de novo embaixo aí mostrando o título do capítulo. Então ela praticou a caridade material, porque o que ela deu ali foi um pouco de dinheiro, ela deu o que lhe faltaria, deu com o coração, ela colocou amor para a prática da caridade. Lembrem lá no começo, quando eu coloquei, que muitos espíritas gostam de falar que a caridade é o amor em ação, foi isso que ela fez. Então, quando nós praticarmos a caridade, mesmo que seja para doar um prato de comida, se nós estamos fazendo isso por obrigação, ou por fizemos alguma promessa, seja lá o que for, não tem problema, isso vai chegar à pessoa, a pessoa vai ser beneficiada, mas se nós não colocarmos o sentimento naquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos praticando caridade, nós estamos praticando algo que é bastante inferior para nós, que é a caridade. E a caridade moral, ou a benevolente? Ela é a mais difícil de ser exercitada segundo os Espíritos. Ela não precisa de nada materialmente falando, mas ela depende da nossa maturidade moral. Depende do nosso nível espiritual, do nosso crescimento espiritual como está. Exige de nós um esforço para, por exemplo, aprendermos a conviver e a nos suportarmos uns aos outros. Chico Xavier dizia, ninguém nasce em endereço errado. Então nós precisamos ter essa caridade
de inclusive saber conviver com as pessoas que estão conosco, saber suportar as pessoas que estão próximas de nós, que muitas vezes nos trazem algum aborrecimento, e podemos fazer isso da melhor maneira, né? Como é que isso acontece dentro de nós, né? Nós temos a opção, isso é uma escolha, o livre-arbítrio é nosso. Nós somos os timoneiros do nosso barco. Nós temos a opção de ficarmos quietos, mesmo quando internamente nós estejamos em conflito, né? Nós não precisamos devolver, a devolutiva nós não precisamos fazer quando somos agredidos. Se nós sentimos algo internamente, o silêncio já é uma primeira prática de caridade. Sabermos ser surdos, né, quando uma palavra agressiva vem até nós, e aí eu volto para a primeira. Se não conseguimos ser surdos, que nós não devolvamos esta agressão em palavras que também vão agredir o outro lado. Lembrando, né, que se alguém te agride, esse alguém está doente. Ninguém encarna para praticar o mal. Então, se em algum momento a criatura humana está agredindo cada um de nós, essa pessoa está doente e nós precisamos ter uma outra postura, que é justamente o que pede a moral cristã, a moral espírita. Não dar atenção ao mau proceder de outro, né, que venham conflitar conosco, né? Lembrando sempre que o pobre de hoje é o Senhor de amanhã. Então, tomarmos cuidado com desprezar o semelhante, né? Nós que somos reencarnacionistas, nós não sabemos o histórico daquela criatura. Pode ser que aquela criatura, por exemplo, esteja numa situação de um resgate. Lembrando que o mentor Emmanuel, que viveu a figura pública de senador romano, de Publius Lentulus, na época de Jesus, reencarnou 50 anos depois como um escravo. Então nós não sabemos o passado daquela pessoa que está numa condição difícil, uma condição às vezes de pobreza. Nós não podemos ter desprezo, porque ali pode estar um espírito muito evoluído que está passando por uma situação de um resgate, que ele precisa acertar aqueles débitos, aparar arestas, como Emmanuel ensinou lá, para poder fazer a sua evolução. E como eu devo proceder com tudo isso? Fica a pergunta. Nós temos alternativas louváveis, que independe do horário, do local em que nós estejamos, nós sempre temos essas alternativas. Então nós podemos praticar a caridade moral através de pensamentos. Eu falei lá da benevolência. Desejar o bem para alguém, isso não nos custa nada. Então a benevolência é uma caridade moral. Aliás, é a primeira que Jesus disse, benevolência para com todos. Nós podemos fazer orações. A oração é caridade até para os desencarnados. Nós temos, no final do Evangelho, várias orações que são para espíritos que já estão na erraticidade, no plano espiritual. Nós podemos ter pensamento positivo, tudo isso através de pensamentos. Palavras, nós podemos orientar pessoas, palavras de consolo, palavra amiga, empatia, enfim, nós podemos usar a palavra amiga, como caridade moral. Também as ações, muito bem-vindas. Um abraço, no final nós vamos apresentar a questão do abraço, que está registrado até em livro, né? Nós podemos acompanhar alguém ou algum lugar, levar uma pessoa a algum lugar, levar uma pessoa para reencontrar outra pessoa, fazer essas pessoas se conectarem, prestar um serviço. Tudo isso são ações que muitas vezes não nos custa quase nada, ou sequer custa alguma coisa. E, em ambos os casos, os fluidos salutares são conduzidos. Bezerra de Menezes tem uma frase que eu gosto muito: a repetição dos atos acaba tornando natural em nós. Isso nós não precisamos usar isso a nosso favor, porque isso também vale para o outro lado. Quando nós praticamos corriqueiramente atos que não são os melhores, isso também acaba sendo natural em nós, e nós não devemos proceder dessa maneira. A escritora Cora Coralina tem outra frase também muito interessante: nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então, tendo essas alternativas louváveis, né, esses atos louváveis por pensamentos, palavras, ações, nós podemos muito bem
praticar a nossa caridade moral, que nada nos custa. Madre Teresa, um grande exemplo encarnado na Terra, provou mais do que ninguém, né? A questão da caridade moral. Ela tem um poema lindo que não dá para a gente ler todo aqui. O poema Faça Assim Mesmo. Então Madre Teresa dizia assim no poema: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o suficiente, o bastante. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. E isso é uma grande verdade. Não existe uma corrida espiritual contra o outro. A evolução ela é individual, como Emmanuel colocou lá no começo. O único adversário que nós temos é o nosso passado, o passado próprio da criatura humana. Então nós vamos ser avaliados por Deus em relação ao nosso passado, para que hoje nós sejamos melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. Aos olhos da divindade, alguém que está acima, mas que pouco evoluiu numa encarnação, está em débito em relação ao outro que está teoricamente atrás, mas que fez um grande salto, porque fez valer a encarnação, valeu bastante dos ensinamentos que aprendeu e procurou praticar a lei de amor, a regra áurea que Jesus ensinou. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. Nós temos alguns exemplos. Madre Teresa eu citei, o próprio Chico Xavier, Divaldo. Isso prova que num planeta de expiações e provas é possível praticar o amor, é possível praticar a caridade. É uma questão de escolha, é uma questão de livre-arbítrio, que está disponível para cada um de nós. Não é privilégio de poucos, mesmo esses que foram missionários. Não é pedido para nós para que sejamos iguais a ele. É pedido para nós para que sejamos melhores do que o nosso passado. Joana de Ângeles tem um texto lindo, se vocês tiverem a oportunidade de ler na íntegra, Caridade, a Meta. Ela diz assim em algumas frases: enquanto não compreendes que a caridade é sempre bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude. Qual virtude? A caridade por excelência. Ela diz ainda aqui no final: a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. E ela diz: todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente. Mais ou menos relacionado com aquilo que a gente leu lá no começo. Qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua, no trabalho. Exercendo-a, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Isso é muito importante. Tudo aquilo que nós colocamos como coisas louváveis, não somente feitas para os outros, mas feitas para nós mesmos. Então esse texto de Joana diz: caridade, pois, a meta. Vale a pena ler na íntegra. O texto da benfeitora é muito bonito. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, na lição número 110, ele traz o título Caridade Essencial. E ele diz assim no final: sem esta quem? A caridade, podemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar grandes intercessões valiosas. Em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. O que Emmanuel está querendo dizer para nós? Quando nós praticamos aquilo que nós entendemos como sendo caridade e nós não colocamos o amor, nós não colocamos o coração, nós não fazemos isso de maneira verdadeira, nós não recebemos a luz que volta para nós por determinação divina, por fazer os outros felizes, por fazer o bem aos outros. Os outros podem ser beneficiados pelos nossos atos, mas a caridade não é o assistencialismo ou a filantropia que você faz para o outro. A caridade
é a luz que volta para você quando você pratica um ato de amor. Isto é a caridade. E Emmanuel chama a atenção, assim como Joana disse naquele texto Caridade a Meta, que se nós não fizermos isso de uma maneira integral, colocando o amor verdadeiro, fazendo de coração, como se diz no dito popular, nós vamos ficar lá, como diz Joana, na fase primária da virtude. Qual é a fase primária? Qual é a virtude? A caridade. Nós vamos ficar num estágio muito baixo dela, onde nós temos aí todo um arsenal de caridade ainda para desfrutar e para podermos receber essa luz e deixarmos de ser mendigos de luz, como cita Emmanuel nesse texto, Caridade Essencial. E como essas questões de caridade se dão em nós? Eu disse agora há pouco que depende da criatura escolher, depende da criatura praticar, mas nós não somos iguais. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? A lei de amor, na consciência. E na 876, um pouco mais para frente do livro, há um comentário que diz, Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Ou seja, a consciência de cada um, num determinado estágio evolutivo em que cada um se encontra, vai colocar a criatura diante de situações que a criatura pode pender para praticar atos que são de assistencialismo, de filantropia, ou acontecer a divindade da caridade sendo praticada. Nós vamos ver isso agora através do conhecimento que nos traz o psicoterapeuta Bert Hellinger. Ele não é espírita, e o que eu vou falar agora não é espiritismo, mas como eu disse antes da psicologia, nós respeitamos todos os conhecimentos humanos que vêm se somar aos conhecimentos que são cristãos e os espíritas, para que nós possamos nos valer. Essa pessoa trouxe para nós a questão de uma divisão básica de níveis de consciência. Para ele, praticamente, nós temos 3 níveis de consciência. Nós temos um primeiro nível, que é chamado o nível pessoal, ou o ego, o segundo nível, o coletivo, e o terceiro nível, o espiritual. Então, o nível primeiro, que é aquele que todos nós temos, principalmente encarnado no planeta Expiações e Provas, é pensar só em nós mesmos. É o ego. Eu não enxergo o restante. Quem consegue chegar no segundo nível já está pensando num coletivo. Mas o coletivo que muitos pensam, ele se limita a aqueles que eu gosto dentro da família, excluindo aqueles que eu não gosto, aqueles que eu gosto no trabalho, excluindo os que eu não gosto. Acontece a mesma coisa na sociedade e até mesmo nas casas espíritas. Então nós não devemos fazer isso, porque nós estamos afastando alguns que têm algumas adversidades, e a adversidade do outro é muitas vezes aquilo que nos falta trabalharmos em nós, como os próprios espíritos nos explicam. E esse nível espiritual, que aparece aí o terceiro nível, é aquele nível que o outro, independe se eu conheço ou não, independe se eu gosto ou não. E qual é a chave do negócio, segundo Bert Hellinger, psicoterapeuta? O nosso desafio é nós nos esforçarmos para superarmos o primeiro nível, que é o do ego, e o segundo nível, que é desse coletivo próximo, que todos nós fazemos essa divisão em cada parte da sociedade ou na família que nós vivemos. Nós não devemos fazer isso, devemos procurar ter um olhar mais ou menos equilibrado para todas as pessoas que nos cercam. Lembrando São Vicente de Paulo, para ajudar nessa questão de nós não fazermos distinção entre as pessoas. Lá no capítulo 17 do Evangelho,
ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que é transformação moral? É a reforma íntima, tão trabalhada nas casas espíritas. E aí eu coloquei o E em vermelho de propósito. Não é ou, é E. Pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Más inclinações todos temos, né? Então nós precisamos aceitar, que é aquela questão da indulgência, aceitar as más inclinações dos outros, porque também nós temos, e nós nos esforçarmos para fazer aquela convivência, suportarmos uns aos outros, que é aquela parte que eu falei antes, para que nós possamos fazer da caridade, como está escrito aí embaixo, essa ferramenta de aprimoramento dos seres. Só o amor constrói, como nós colocamos lá atrás, é o amor que edifica, não é a dor. E o grande problema, inclusive nos últimos anos, tem sido a falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade tem sido o problema, e nós vamos falar disso em relação à caridade. Ajudar de verdade é ter aquele toque de sensibilidade, é tipo um cuidado extra para não piorar a situação de quem já está sofrendo. Porque quando a gente está vulnerável, qualquer coisa machuca. Então nós precisamos ter essa sensibilidade para lidar com o outro. É uma questão muito delicada. Vou trazer aqui um caso prático. Vamos ser práticos agora. Nas grandes cidades, nós temos a questão das pessoas que moram na rua. Muitas delas, infelizmente, estão numa condição de muita drogadição. Isso já existia no passado, mas não como hoje. Como que nós devemos fazer para ajudar essas pessoas quando elas vêm pedir alguma coisa para nós? Nós temos que usar a sensibilidade, procurarmos compreender se aquela pessoa está sendo sincera no seu pedido ou não. O Jorge Elahá, um palestrante que eu gosto muito, ele contou outro dia numa live que ele descobriu que quando ele anda com alguns pacotes de biscoito no carro e ele viola a embalagem, ele oferece essa embalagem violada para essas pessoas que pedem algo para comer. Ele não dá dinheiro e ele dá essas embalagens violadas. Por quê? Porque a embalagem, em sendo violada, o sujeito não tem condição de trocar aquele alimento por um pouco da drogadição, que infelizmente é o que a gente verifica hoje. Não fazemos nenhum julgamento prévio daqueles todos que estão pedindo alguma coisa para nós. Bezerra de Menezes tem essas frases: cada pessoa que está na Terra tem um objetivo nobre a cumprir. Bezerra não fala que é um objetivo, fala que é um objetivo nobre. Por que objetivo nobre? Porque o compromisso evolutivo da pessoa é com o seu passado. Então, para ele, o compromisso é nobre. Então, todas essas pessoas, e ele fala aqui de bêbado jogado na calçada, o mendigo sem juízo, a pessoa drogada caída na sarjeta. Veja, Bezerra está falando isso, ele já desencarnou, tem 125 anos, porque ele desencarnou em 1900. Então, nós estamos falando de um homem que falava tudo isso já naquela época. O velhinho abandonado no asilo, a mulher prostituída, isso já existia na época dele. Não como hoje, mas já existia. Todos eles têm uma missão na Terra e uma finalidade, pois se não tivesse, já não estariam mais aqui. Então não façamos nós um julgamento prévio de cada um que chega a nós pedindo alguma coisa. Vamos usar a sensibilidade. Por falar em sensibilidade, Emmanuel tem um texto: a caridade e a salvação. Caridade é sobretudo a amizade. Nós não precisamos de muito para ser amigo das pessoas. E usando a sensibilidade. Emmanuel coloca mais de 50 casos aqui onde temos que usar a sensibilidade. Então ele fala: para o faminto é o prato de sopa, para o triste é a palavra consoladora. E ele vai assim adiante. Para o enfermo é a visita pessoal, para a criança é a proteção construtiva. Então ele coloca muitas situações onde, na verdade, a caridade que a pessoa precisa ser analisada por nós através da nossa sensibilidade. Porque muitas vezes aquele que está passando por uma necessidade não fala o que está precisando. Nós precisamos usar essa sensibilidade. E agora eu trago um caso
desse sujeito, e o nome é A Felicidade de um Bilionário. Vejam bem, eu estou falando bilionário e não milionário. Certa vez, ele estava diante de um amigo que fez um pedido para ele. Mas antes disso, ele deu uma entrevista para um repórter para contar o fato que aconteceu com ele. E ele chamou de felicidade 4 estágios da vida dele. O primeiro estágio, que ele chamou de felicidade, foi quando ele se tornou um bilionário. O status é o ego. E ele se considerou feliz. Aí, no segundo momento, veio a questão da aquisição de bens. Ter muitas propriedades, aviões, uma série de coisas que é possível ser conseguido. Tenho certeza que ele é honesto, por um bilionário. Ele chamou isso de felicidade. E depois, ele também passou por um terceiro estágio que eles intitulam felicidade, que é o que o dinheiro pode proporcionar em termos de status. As coisas que ele conseguia fazer, as pessoas que ele conseguia atrair, o monopólio, a atenção, ele chamou de felicidade. E aí, veio um amigo e fez um pedido para ele. Eu gostaria que você pudesse me oferecer 200 cadeiras de rodas para eu poder atender 200 crianças na África. E ele falou, tudo bem, pode encomendar que eu compro. Aí o amigo disse para ele, mas eu preciso que você entregue. Em outras palavras, ele disse, olha, isso não é muito a minha praia, não é o meu jeito, eu vou comprar, leva lá para as crianças. Ele disse assim, eu nunca te pedi nada, eu estou pedindo para você comprar as cadeiras de roda e entregar para as crianças. Ele foi, era um grande amigo e ele esteve lá. Então, ele chamou da 4ª etapa da felicidade. Foi quando ele comprou essas cadeiras e ele foi para lá para entregar essas cadeiras. E aí ele viu aquelas crianças todas brincando, aquela bagunça toda feliz lá, as crianças com as cadeiras de rodas novinhas. E aí ele viu um estranho brilho de felicidade no rosto daquelas crianças. Algo que ele não conhecia. E aí ele sentiu uma alegria real dentro dele. Foi o que ele sentiu. E aí ele teve a sensibilidade, motivado por essa alegria real que ele sentiu. Ele perguntou para uma das crianças, precisa de alguma coisa? Ele usou a sensibilidade. E aí, a resposta daquela criança mudou a vida dele para sempre. O menino disse, quero me lembrar do seu rosto, para que quando me encontrar com você no céu, eu possa reconhecê-lo e agradecê-lo uma vez mais. A resposta do menino colocou de joelhos um bilionário. Naquele momento, ele sentiu a maior felicidade da sua vida. Ele que é muito bem casado, tem seus filhos crescidos, família linda, mas ele sentiu algo ali muito especial por aquilo que foi dito pelos meninos, pelo menino, e pela alegria que ele viu estampada no rosto daquelas crianças. E ele ainda coloca como uma pergunta para todos nós, pelo que seremos lembrados quando partirmos deste mundo. Então, enquanto ele fazia filantropia, e ele era um filântropo, ele somente sentiu satisfação. Aquilo ligado ao ego. Ele não sentiu nada especial. Quando ele esteve diante das crianças e ele sentiu uma alegria real dentro dele e ele não compreendeu bem, ele quis investigar usando a sensibilidade, perguntando para o menino se o menino queria dizer alguma coisa. E a resposta do menino mudou a vida dele. Então ele foi tocado no coração. Quando ele foi tocado no coração, ele recebeu a luz
proveniente por determinação divina, aquela regra áurea que Jesus ensina. E aí ele deixou de ser um mendigo de luz, conforme Emmanuel nos ensina a sermos. Jamais ele será a mesma pessoa depois daquele fato que aconteceu com os meninos. Chico Xavier teve um caso semelhante com uma cadelinha que ele tinha. A cadelinha estava no final da vida com muito sofrimento, e o Chico Xavier, que amava muitos animais, agoniado com a cachorra, uma vez o Chico saiu de casa, a irmã de Chico Xavier, achando que estaria fazendo o melhor, pôs fim à vida na cachorra. Quando Chico Xavier soube, Chico Xavier ficou muito triste. E ele era muito educado, ele não deixou a irmã perceber que ele estava muito triste. Emmanuel viu uma mancha cinza no coração de Chico e falou para Chico: resolve isso, faz a alegria da sua irmã. Chico Xavier, como era muito obediente ao seu guia espiritual, acabou fazendo um crediário antigo lá, se endividou inteiro, comprou uma máquina de costura para a irmã. E quando ele entregou a máquina de costura para a irmã, que sonhava em ter uma máquina de costura, a felicidade da irmã foi tão grande que voltou em luz para Chico Xavier. O mal contagia, mas o bem contagia também. E Chico Xavier acabou recebendo essa luz de volta da felicidade da irmã, que foi proporcionada por algo que ele deu de coração. Emmanuel esclareceu para ele que a mancha havia sumido. Um caso muito bonito, narrado por quem conta sobre os casos, lindos casos de Chico Xavier. Eu encerro a participação de hoje com vocês, trazendo um caso muito bonito. Ele é triste, mas de uma beleza muito grande, que é chamada a Fila do Abraço. Como vocês sabem, em 1945, a Alemanha se rendeu na Segunda Guerra Mundial e os soldados americanos chegaram à base de Auschwitz, onde haviam aquelas crianças, também crianças, que estavam lá na iminência da desencarnação, pela fome. A fome é uma doença crônica, elas não estavam com apetite, elas estavam com fome. Todos vocês sabem qual é o estado que ficaram aquelas pessoas que eram reféns da guerra na Segunda Guerra Mundial. E aí os americanos, os soldados americanos, se prontificaram a formar uma fila de crianças e para poder preparar para eles alguma alimentação. Como eu disse, as crianças estavam na iminência da desencarnação. E as crianças ficaram em fila para receber esses alimentos. Foi quando aconteceu de um soldado que usou a sensibilidade, um soldado, usando a sensibilidade, um soldado estressado, em fim de guerra, longe da família, talvez machucado, usou a sensibilidade, porque ele viu um menino olhando para ele, e o menino estava muito feliz deles estarem trazendo aquela comida que, se for dada com amor, é a caridade material. O menino sorriu para ele de uma maneira diferente, muito parecido com o caso do bilionário nigeriano, e o soldado tirou as armas, ajoelhou no chão, abriu os braços, e o menino veio correndo para receber um abraço. Nós estamos falando de um menino faminto. Naquele momento aconteceu o inusitado. Todos os meninos que estavam na fila viraram para o soldado para receber o abraço do soldado. Sensibilidade. Ali a necessidade dos meninos famintos era tamanha, mas a necessidade do amor era maior ainda. Madre Teresa diz: muitas pessoas no mundo morrem por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam.
Ela, que literalmente carregava os leprosos no colo, dizia assim: o Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor, só por caridade se pode dar banho em um leproso. Não é por dinheiro. Bezerra de Menezes também tem algumas frases: quanto mais auxiliares os outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. O serviço sincero com amor é o nosso campo de iluminação. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Quando os Espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando o sentido na nossa própria evolução, aquela regularização de débitos, que inclusive Emmanuel chama atenção. E não importa a religião que cada um de nós tenhamos, podemos até não ter religião, mas a caridade material e a caridade moral ou espiritual está ao alcance de todos. Na verdade, a nossa religião termina quando nós acabamos o nosso sermão, que nós vamos para o campo da vida, que é o palco da vida, onde nós somos simples atores e nós precisamos desempenhar um papel que foi solicitado pelo Divino por nós. Bezerra de Menezes diz: a caridade é a chave da casa de Deus. Então eu termino com o nosso querido irmão De Luca, que é muito atuante no movimento espírita, que diz: se a caridade é a chave da casa de Deus, a caridade é a chave da casa de Deus, a fechadura é o meu próximo. Agradeço a atenção de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.